Olá, turminha! Como vocês estão? Estão bem? Preparados para mais um dia de aula? Isso, hoje nossa sexta aula do segundo bimestre. E o que nós faremos? Vamos começá-la fazendo a correção das atividades que estão no caderno sobre medida de capacidade. Depois disso, continuaremos com o caderno para que vocês possam estar copiando os desafios de hoje para resolverem e corrigirmos na nossa próxima aula da semana que vem. Combinado? Então, hoje nós não utilizaremos o nosso livro. Ah, tem um detalhe. Não se esqueçam que na nossa segunda aula, Segunda aula não, na aula 5, quero dizer, tem o Google Forms para fazer e alguns alunos ainda não fizeram. Não deixem acumular. Combinado aí? Então vamos trabalhar? Força! Bom, então vamos lá, começando a nossa aula de hoje, fazendo a correção das atividades que estão no caderno de vocês. Como eu disse no início desse vídeo, vocês vão só utilizar hoje o caderno. O livro não será usado, correto aí? Então, peguem o caderno, abram nessas atividades que vocês deveriam ter copiado e feito. Então, vamos lá? Então, lápis, borracha e caneta vermelha aí na mão. Acertou, põe certo, errou, apaga e conserta. Complete as frases com a capacidade adequada de litro ou mililitro. Letra A. Para encher uma piscina são necessários 1000 o quê? Litros. Letra B. Em uma lanchonete são servidas vitaminas de frutas em copos de 300, não pode ser litros, né, gente? É quanto? 300 ml. Em determinada receita são utilizados 100 o quê de leite de coco? 100 mililitros de leite de coco. Letra E. É comum encontrar sucos de caixinha de 200 ml. Letra E. As caixas de leite geralmente vêm com 1 litro. É só a gente olhar lá a caixinha que a gente compra sempre, né? Meio litro de suco corresponde a 500 o quê, gente? A metade de 1 litro corresponde a 500 ml. Correto aí? Fizeram a correção? Facinho essa atividade, né? Bem facinho. Agora, a segunda atividade, nós deveríamos aí observar bem essa imagem. O que a imagem nos diz? Eu tenho 5 copos e a flechinha aponta para uma jarra de meio litro. Eu tenho aqui 4 mamadeiras e a flechinha aponta para uma jarra de 1 litro. Aqui eu tenho 2 jarras de meio litro cada uma e aponta para a jarra de 1 litro. Então, olhando essas imagens, elas nos dariam pistas de como estarmos resolvendo o exercício. Então, vamos lá? Para encher uma jarra de meio litro, utiliza-se quantos copos? Era só olhar aqui. Quantos copos? A jarra aqui é de meio litro. Lembra que eu falei para vocês? Eu pus aqui do lado, no meu não saiu. Explicando que se lê meio, quer dizer meio ou meia. É metade, né? Então, quantos copos eu vou utilizar? Era só contar. São 5 copos. Com capacidade de aí que vem. Gente, cada copo vai ter quantos ml? Porque eu tenho aí meio litro, são 500 ml. Meio litro não é igual a 500? Então, aqui, ó, meio litro é igual a 500 ml, certo? Então, o que a gente pode estar fazendo? 500 ml dividido por quantos copos? Por 5 copos. 5 dá para dividir por 5? Sim, dá para dividir.
Lá na tabuada do 5, 5 vezes quanto que dá 5 ou chega perto? 5 vezes 1. 5 vezes 1 ou 1 vezes 5? 5. Faço a subtração. 5 para 5? Nada. Acabou a conta? Não. Eu tenho esse zero que eu vou abaixá-lo aqui e jogá-lo aqui, ó, no quociente. O outro zero eu abaixo e também coloco aqui no quociente. Então, eu vou ter copos de quanto? Qual a capacidade de cada copo aqui? De 100 ml. Então, a resposta aqui, 100 ml, certo? Então, vocês devem fazer a conta para entender o porquê que chegou nesse resultado. Senão, né, só completar não vai mais tarde te ajudar na hora de estudar. Vocês vão perguntar como chegou nesse 100 ml. Vamos lá, na letra B. Com 1 litro de leite é possível encher quantas mamadeiras? Olha lá o desenho. Então, aqui mostra 1 litro. Quantas mamadeiras encheu? Encheram 4 mamadeiras. Pois cada uma tem capacidade de quanto? Cada mamadeira cabe quanto leite ali dentro? Quanto leite vai caber em cada mamadeira? Bom, eu sei que são 4 mamadeiras. 1 litro não é igual a quantos mililitros? Porque na mamadeira vai caber mililitros e não litros. É igual a 1000 mililitros. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que fazer... Aqui foi a letra A. Vamos para a letra B. O que eu tenho que fazer na letra B? Eu tenho 1000 mililitros, que equivale a 1 litro de leite, dividido em 4 mamadeiras, para saber quanto ml em cada mamadeira coube de leite. Então, quanto leite coube em cada mamadeira aí? 1, dá para dividir por 4? Não dá, vou abraçar o zero. E agora, 10, dá para dividir por 4? Dá. Então, 10 na tabuada do 4. 4 vezes quanto que dá 10? Ou chega perto do 10? Então, 4 vezes 2. 2 vezes 4, 8. Então, vamos pôr o 8 aqui e fazer o quê? A subtração. 0 não tira 8, então nós vamos emprestar aqui, tinha 1, vai passar para cá. 8 para 10, 2. Abaixo, o 0. E agora? 20 eu tenho. Dá para dividir por 4? Dá, ele é maior. Lá na tabuada do 4, tem 20? Tem. 4 vezes 5, ou 5 vezes 4? 20. Faço a subtração. 0 para 0, 0. 2 para 2, nada. Abaixo esse 0 aqui e coloco ele aqui. Então, quantos mililitros é em cada mamadeira? 250 mililitros. Então, aqui, ó, resposta, 250 mililitros. Aqui foi 100 no primeiro e aqui 250. Certo? Então, a continha precisa estar aí, tá, gente? Vocês estão fazendo no caderno, vocês podem fazer as continhas tudo embaixo. E a letra C, a nossa última. Com quantas jarras de meio litro é possível encher uma jarra? Tá aqui no desenho. Quantas jarras eu tenho? 2. 2 jarras de meio litro. É possível encher uma jarra com capacidade de quanto? De 1 litro. Ou 1000 ml. Certo? Então, com 2 jarras de meio litro, 2 jarras de meio litro, é possível encher uma jarra com capacidade de 1 litro ou de 1000 mililitros. Ok? Então, essas daqui eram as atividades que vocês tinham aí no caderno de vocês. Corrijam, coloquem certo. Permaneçam com o caderno, porque nossa atividade de hoje serão desafios. Hoje a nossa aula é sobre desafios.
que vocês vão copiar para estar resolvendo e na nossa próxima aula eu vou corrigi-los. Combinado? Então, vamos lá para a nossa aula agora, para o conteúdo de hoje, que é uma aula de desafios. Então, o caderno aí, vocês devem anotar aula 6, referente à semana de 17 a 21 de maio, os materiais que nós utilizaremos, que já estamos utilizando, na verdade. O que será trabalhado? Já foi trabalhado a correção das atividades 1 e 2, que foram dadas na aula anterior, né? E agora nós vamos trabalhar os desafios. Na verdade, vocês vão copiá-los e resolver. Esses desafios vão envolver o quê? Medida de capacidade, medida de comprimento, né? E envolve também as nossas operações. Alguns vão ter adição, pode ser que tenha subtração, pode ser que tenha divisão, multiplicação. Então, para resolvê-los, vocês devem fazer o quê? Sempre estar atentos a uma boa leitura. Então, ler o desafio é muito importante e grifar aquilo que me dá a informação para que eu possa estar resolvendo. Ajuda muito grifando. Então, vocês já estão aí com o caderno e com os materiais básicos, né? E aqui estão os nossos 4 desafios, que vocês vão copiar, resolver, dar a resposta. Lembre-se que a resposta não é só colocar número. Eu tenho uma pergunta, por exemplo, aqui, ó. Olha o desafio. A distância de minha casa à escola é de 2,5 km ou 2,5 km, eu posso ler. Vou e volto a pé. Olha a pergunta. Quantos metros percorro em 6 dias? Então, eu vou fazer a conta. A resposta será o quê? Respondendo essa questão. Percorro em 6 dias tantos metros, certo? É assim que se dá a resposta. Outra coisa, a resposta sempre inicia-se com letra maiúscula, então cuidado. Então, aqui vocês têm o outro, segundo, Rosana tem 160 centímetros de seda. Seda é um tecido, tá, gente? E Valdirene tem a metade da Rosana, a metade de 160. Lembrem-se que eu já dei uma dica de como a gente encontra a metade. Olha a pergunta, quantos metros tem as duas juntas? Vou fazer a conta, a resposta, respondendo, quantos metros tem as duas juntas? Resposta, as duas juntas têm tantos metros. Porque tantos eu tô falando, porque eu não vou falar a resposta, né? Do número. Na 3, na festa de aniversário de Sofia, sua mãe fez 5 litros de suco de laranja e distribuiu igualmente em copos de 200 ml. Gente, lembrem-se de grifar sempre o que nos dá uma informação importante que vai me dar o caminho para que eu possa resolver o meu desafio. Então, grifem. Quantos copos ela conseguiu encher? A pergunta é essa. Faço a conta, respondendo a pergunta. Ela conseguiu encher tantos copos. E na 4? Faltam 6 semanas para Catarina tirar férias. Esse tempo corresponde a quantos dias? Então, olha aqui, 6 semanas, dias. Vejam lá, lembram da conversão, da transformação? Então, tem que fazer. Fiz aqui a conta, fiz a minha transformação, conversão, resposta. Esse tempo corresponde a tantos dias. Combinado? Então, caprichem na letra, caprichem nos números, façam com bastante atenção para não errarem. Bom, quintos anos. Nossa aula se encerra aqui. Desejo a vocês um bom trabalho e uma excelente semana. Até a próxima. Um grande abraço.